Meu irmão e minha irmã, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Continuaremos a nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. Eu convido você a abrir agora aí no mas na metade para o final do capítulo 5. A gente vai ler o restante aí do capítulo 5, do verso 21 até o verso 43. Então, Marcos 5, do verso 21 ao verso 43. E antes de nós lermos, é bom nós voltarmos um pouco no tempo e relembrarmos o que a gente já pregou até aqui. Lembrando que essa é uma seção de Marcos que fala do poder de Jesus e da autoridade de Jesus. Então nós começamos vendo Jesus acalmando a tempestade que ninguém acalmava. Então ele parou o mar, cessou as ondas, cessou o vento. Jesus acalma a tempestade porque só ele tem poder para fazer essa coisa. Depois ele vai até uma cidade em Gadara e expulsa no mínimo 2.000 demônios de um homem, mostrando também sua autoridade sobre aqueles que são inimigos dele e sobre aqueles que vieram para atrapalhar ou tentar atrapalhar o ministério dele, que é um ministério vitorioso, e que até sobre eles Jesus tem autoridade. Agora, nós veremos um pouco mais sobre a soberania de Jesus, sobre essa autoridade de Jesus, mas nós trataremos agora dessa autoridade sobre doenças e até sobre a própria morte. Então, coisas que o homem não é capaz de dominar: natureza, uma legião de demônios, a morte. Jesus é, como nós vimos e nós veremos agora nesse texto. E é importante dizer que nós vamos ler duas histórias, mas elas são conectadas. Ambas são conectadas, elas têm aí alguns pontos de ligações importantes. Então, ambas são mulheres, tem uma simbologia própria entre elas. As duas têm problemas de saúde. Então, por isso que nós trataremos dessas duas histórias numa vez só, porque Marcos escreveu para que elas fossem lidas juntas e fossem estudadas e pregadas posteriormente de maneira juntas. Então, acompanha comigo a leitura do verso 21 até o verso 43, que diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pesquisa feita no Brasil, com mais de 28 mil respostas de 28 mil pessoas diferentes, queria identificar qual que é o maior medo das pessoas. E fez uma pergunta simples nessa pesquisa: qual é o seu maior medo? E é interessante observar que 27% das respostas foram ter uma doença ou medo de que alguém que ela ame venha a ter uma doença. Então, um filho, um pai, um tio, alguém que próximo fique doente. E outros 17% dessa entrevista diz que tinha medo da morte, que tinha medo de morrer. Então, tinha medo de ficar doente e vir a falecer. Então, quase metade das respostas não foi medo de altura, medo de inseto, medo de não sei o que, claustrofobia, foi: eu tenho medo de ficar doente, tenho medo de morrer. E esse é um medo que domina a humanidade, porque essa é uma coisa que acontece e a gente não tem capacidade de controlar. A pandemia está aí para nos relembrar de que de um dia para a noite o mundo parou por conta de uma doença. Do dia para a noite, a gente não conseguia mais controlar nem o nosso sair de casa, por conta de uma doença. E esse texto fala de uma realidade muito distinta, de duas pessoas distintas, mas que estavam vivendo algo em comum. Ambas estavam doentes. Uma era filha de alguém importante na sociedade, de um chefe da sinagoga. A outra, excluída da sociedade. Alguém que perdeu tudo por conta da sua doença. Uma sofria uma doença terrível em seu corpo. A outra sofria uma doença que a levou à morte. Mas o ponto em comum desse texto é que Marcos escreve para nos levar a crer que Jesus é soberano não só sobre a natureza. Jesus não é só soberano sobre os demônios, mas Jesus é soberano inclusive sobre as doenças e a morte. Por isso o tema do sermão dessa noite é: Jesus é soberano sobre as doenças. E a primeira lição que o texto nos traz é: porque Ele é soberano sobre as doenças, que nós o devemos buscar nesses momentos. Jesus é soberano sobre as doenças, por isso devemos buscá-lo nessas situações. Do verso 21 ao verso 24 diz que Jairo foi aos pés de Jesus. E nessa primeira parte do texto, Jesus é recebido por uma multidão. Se os irmãos lembram bem, Jesus é expulso da outra região do leste do mar da Galileia, e agora ele volta para o oeste do mar da Galileia. Então ele sai da região dos gregos e volta para a região dos judeus, ainda que seja numa região da Galileia. Só que aqui ele é recebido de braços abertos pelas pessoas. Aqui as pessoas querem estar com Jesus, recebem de maneira alegre, de maneira contagiante, até que no meio da multidão um homem se destaca e se joga aos pés de Cristo e prostra a face perante a terra, clamando ao Filho de Deus. E esse homem é apresentado como ninguém mais, ninguém menos do que Jairo, o líder e o chefe da sinagoga local. E se os irmãos bem lembram, nessa altura do campeonato, os líderes de Jairo já queriam matar Jesus. Mas esse homem, não tendo a quem recorrer, ele se prostra aos pés do Filho de Deus. Ele se prostra aos pés daquele que ele e os seus líderes julgavam como inimigo. E é interessante que esse líder da sinagoga que Jairo era
era geralmente um, no máximo dois, como nesse caso. Ele era o responsável por manter o local de adoração, ele era o responsável por fazer com que o culto acontecesse, ele era o responsável por pregar. Os irmãos lembram que não existia a Bíblia impressa naquela época, tinha só um rolo, o pregador ia lá, abria o rolo ou o pergaminho e anunciava. Então, o líder da sinagoga era responsável direto pela adoração ao Senhor nessas sinagogas. Ele também educava as crianças, organizava o culto, trazia pregadores para explicar a lei. E esse homem tão importante naquela comunidade, tão respeitado por seus pares, agora se coloca de joelhos, com o rosto em terra, clamando a Jesus para que ele salve a sua filha, porque ela está perto de morrer. E essa súplica dele é uma súplica do fundo do coração, sem se importar com o resto, sem se importar com o que as pessoas estão pensando naquele momento, sem se importar se as pessoas estão o julgando por ele estar passando aquela vergonha de estar aos pés de Cristo. Ele simplesmente se prostra, ele simplesmente se ajoelha, coloca o rosto em terra e começa a clamar ao Jesus por misericórdia, clamando para que a filha dele pudesse ser salva, porque ela estava para morrer. Nenhum pai quer fazer isso, nenhum pai quer passar por essa situação. Ver a filha perto da morte, ver um filho perto da morte. E Jairo está passando por isso. E é interessante que Jesus não fica discutindo se Jairo achava o que dele, se os líderes de Jairo concordavam com ele ou não, se ele tinha falado mal de Jesus em algum momento. Jesus simplesmente vai. Ele vai e escuta Jairo. E aqui nós temos algumas lições para as nossas vidas. É que apesar de ser o rei de todos, e de uma multidão estar sempre buscando Jesus, então todo mundo busca Jesus aqui, e os nossos irmãos em Cristo também buscam Jesus. Então uma multidão busca Jesus em todo o tempo. Só que mesmo no meio da multidão, Jesus ainda é o nosso Senhor, e Ele escuta cada pedido nosso. Você já ouviu aquela história de que, não vou nem pedir para Deus, porque Deus está muito ocupado para escutar essa minha historinha aqui, eu não deixo Deus lá. Isso não existe para o crente. Porque apesar de uma multidão estar procurando Jesus, Ele escuta cada um de nós individualmente, escuta cada pedido que você faz individualmente, escuta cada clamor que você eleva a Ele individualmente. Então todas as vezes que você orou, todas as vezes que você se prostrou perante o Rei Jesus e clamou, Ele escutou. E Ele respondeu. Ainda que tenha sido um não, Ele respondeu. Você pode ter certeza disso. Porque Ele se mostra como o Rei de todos e ao mesmo tempo o nosso pastor. O pastor de todos e ao mesmo tempo o nosso Rei. O Rei pastor de todos e o Rei pastor que é só nosso. Então, não tenha medo e nem vergonha de clamar a Cristo nos momentos de desespero. Não tenha medo de prostrar os seus joelhos, de colocar o seu rosto em terra. Não se importe com o que as outras pessoas vão fazer, falar, pensar, só faça. Além disso, é que nos momentos de desespero, nós temos a quem recorrer. Você tem a quem recorrer, eu tenho a quem recorrer. E é interessante porque apesar da gente saber disso, na hora do desespero, muita coisa acontece, a gente fica igual barata tonta, a gente fica sem saber o que fazer, fica andando de um lado para o outro, perdido, desesperado. E a última coisa que a gente faz é fazer o que deveríamos fazer, que é ajoelhar e orar. Eu lembro quando a Giovana perdeu o primeiro filho, eu fiz tudo dentro do carro. Eu fiquei no carro esperando as notícias, eu estava com a mãe, eu fiz tudo dentro daquele carro. Nossa, mas eu estava perdido, eu comecei a andar, eu andei uns 4 quilômetros em volta de uma banca que tem. Não sei se os irmãos já foram no São Lucas, tem uma banca em frente,
Eu descobri toda a fiação elétrica daquela banca, porque eu não tinha nada que fazer e estava andando igual barata tonta naquela banca. Depois de muito tempo, que eu baixou a adrenalina, que eu falei assim, cara, eu devia ter orado desde o começo. Fiquei igual um tonto aqui, fiz nada, ajudei em nada, só nada, fiz nada de bom, em vez de orar. E assim, meus irmãos, é a gente muitas vezes. E a gente percebe que deveria ter orado só depois que o sangue baixa, a situação já passou, mas que no momento do desespero, a nossa resposta é achar que a gente é capaz de fazer. Então a gente fica tentando, rodando igual barata tonta, achando que a gente vai fazer e resolver. E Jesus está nos ensinando aqui através desse exemplo, que nesses momentos, a gente só ajoelha e ora. E confia que Ele vai fazer. Porque ao contrário da gente que não tem capacidade nenhuma, não consegue mudar nada, Jesus é soberano sobre todas as coisas. E tem autoridade para curar qualquer um, para salvar qualquer um. E por fim, lembre-se sempre, tudo tem um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. Jesus foi expulso da outra região. Pensa que se Jesus não é expulso e volta de onde ele veio, Jairo ia perder a filha e a gente nem ia estar sabendo dessa história hoje. Então, quando as coisas acontecerem na sua vida e você não entender, Deus não te chamou para entender. Se Deus quisesse explicar tudo, Ele tinha explicado. Ele só te chamou para confiar e crer. Só te chamou para crer. E acreditar que assim como você que é um pai mau, como a Bíblia diz, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, Ele é o Pai perfeito celeste, Ele cuida de você muito melhor do que você imagina. E que até nas situações mais adversas, aquilo tem um propósito. Ainda que você não entenda de imediato, aquilo tem um propósito. Você não passou por nada nessa vida sem propósito. As coisas boas e as coisas ruins, tudo tem um propósito diante do Senhor. A primeira lição então é essa, que por Jesus ser soberano sobre as doenças, Ele tem que ser buscado nesses momentos de desespero. A segunda lição é que por ser soberano sobre as doenças, Ele cura doenças que ninguém consegue curar. Jesus é soberano sobre as doenças, por isso cura doenças que ninguém consegue curar. Do verso 25 ao verso 34, nós somos apresentados a uma história. Então a história de Jairo abre um parênteses. Jesus está andando, está indo lá com Jairo, e do nada a multidão está cercando Jesus, então os passos são mais demorados. Uma mulher toca em Jesus. E é interessante que essa mulher é apresentada como alguém que sofria terrivelmente, que há 12 anos sangrava interruptamente. E é importante dizer que esse sangramento contínuo, a palavra traduzida para dor aqui, é uma palavra que em grego significa açoitamento. Essa era a dor da moça. É como se a moça tivesse sido açoitada de dia e de noite por aquilo. Durante 12 longos anos. Durante todos os dias desses 12 anos. Essa moça era açoitada por essa dor. Essa moça era açoitada com essa dor tão angustiante quanto um açoitamento. Ou os irmãos já viram, não sei quantos irmãos já viram, fotos de como funcionavam os açoites aos escravos antigamente. Então ia lá, pegava lá o chicote com 3 pontas, cheio de coisa na ponta para machucar mais, e rasgava a carne do cidadão. Pois era assim que essa moça estava sofrendo. E além de ser um sofrimento físico, era também algo doloroso para a alma daquela moça. E Marcos narra bem isso, dizendo que esse sangramento intenso trouxe sofrimento físico, trouxe
um sofrimento dela ter que se deslocar da casa dela para procurar tratamentos. Nós passamos aí algumas semanas, o João está bem em casa, graças a Deus, mas a família sofreu aí com 15 dias longe com ele de hospital. Aí vai para o hospital, faz exame, volta do hospital, vai. Isso traz um sofrimento terrível para a pessoa, para quem acompanha. E essa moça está há 12 anos procurando tratamento. 12 anos saindo de casa, investindo dinheiro, então ela perde tudo, ela perde dinheiro, ela perde saúde, ela perde esforço, ela perde status social. Tudo essa mulher faz, e o resultado disso é que ela só piorou. Para os irmãos terem ideia do sofrimento dessa moça, a tradição judaica no Talmud trazia 11 maneiras de você curar o sangramento contínuo. Eu vou apresentar uma para vocês. Provavelmente essa mulher fez as 11, por isso que custou o dinheiro todo dela, por isso que custou esse sofrimento todo. Um desses métodos para estancar era ir até Alexandria no Egito. Então ela tinha que sair de lá da Galileia, descer até o Egito, ir na cidade de Alexandria, pegar uma goma de peso de uma pequena moeda de prata, um lumen, parece aquelas esponjas de tomar banho, não sei se os irmãos já viram, aquelas pedra para passar na sola do pé para tirar calo, é isso mais ou menos. Um pequeno pedaço de crocodilo lá do Egito, junta tudo, bate no vinho, você junta tudo lá, maceta tudo no vinho, dá para a mulher beber. Não resolveu? Continua. 3 cebolas persas, ferve com vinho, dá para ela beber. Não resolveu? Deveria ficar com vinho numa encruzilhada, um vem pela frente, o outro por trás, então a mulher fica entretida com o da frente, e o de trás dá um susto nela, dizendo: levanta-te do teu fluxo. E aí, se ela tomasse o susto, ela ficaria curada. Também não ficou. Então, é algo muito parecido. A gente ri, mas isso existe até hoje. Por exemplo, quando a galerinha saía, dava o dinheiro que fosse para sair de qualquer lugar do mundo, e lá na região de Goiás encontrar com o João de Deus para fazer aquelas cirurgias espirituais, ou qualquer coisa parecida, mística desse jeito. Isso já existia desde aquela época, e essa mulher tentou de tudo, gastou todo o dinheiro que tinha nisso, todos os esforços que tinha nisso, e nada fez ela melhorar, pelo contrário, só piorou. E é isso que acontece via de regra, tá? Geralmente pessoas desesperadas assim existem até os nossos dias. Elas começam a caçar tudo. Então, ouviu na internet que lá faz um milagre, vai até lá, gasta dinheiro, gasta esforço, faz tudo, não dá certo. Leu na internet que plantar beterraba, depois pegar a raiz da beterraba, bater com cenoura e agrião funciona, e não dá certo também. Então, essa coisa mística existe até os nossos dias, e já existia naquela época, e essa mulher tentou de tudo. E é interessante que a lei de Deus também fazia com que ela fosse uma mulher segregada da sua sociedade, porque uma mulher em menstruação, ela era obrigada a ficar fora do povo até ela parar de sangrar, porque o sangramento era considerado impuro. Aquela mulher sangrava há 12 anos. 12 anos longe de casa. 12 anos longe da família. Talvez um casamento aí no meio do caminho para ela ter dinheiro. Mulher não trabalhava na época, provavelmente ela tinha um esposo, e no meio desses 12 anos nunca mais teve contato com o esposo. O sofrimento daquela mulher era muito maior do que o simples fluxo de sangue, que já era pesado. Só o fluxo em si já era pesado, já açoitava na carne, mas o resto, o combo todo, fazia com que o açoite fosse na alma, no corpo, no coração, na mente, na vontade, no espiritual daquela moça, toda ela afetada. E aquela mulher, num ato de fé, rompe a multidão. Acho que talvez no último grande ato de desespero e fé dela,
ela rompe a multidão, crendo que se tocasse em Jesus, ou melhor, que se tocasse na capa de Jesus, aquilo já seria suficiente para ela ser curada. E é interessante que a fé, meus irmãos, não é um pré-requisito para curar ninguém, porque senão ímpio nenhum seria curado. Mas a fé te faz participar de coisas que você participará no novo céu e nova terra, já aqui nessa vida. Então, pela fé, essa mulher experimentou a restauração do corpo. E ela ficou curada no ato. E toda a doença daquela mulher sumiu, pela fé. Algo que ela experimentaria no novo céu e nova terra, pela fé ela conseguiu experimentar agora aqui nessa vida. A salvação em Cristo Jesus, a comunhão com Cristo Jesus, que nós desfrutaremos o novo céu e nova terra, pela fé nós já conseguimos desfrutar aqui. Então a fé, ela é muitas coisas. Ela é também certeza das coisas que não se veem, convicção das coisas que se esperam, mas ela é também o vivenciar coisas que você só vivenciaria na glória, já nesse mundo. Por isso que a fé é tão importante, por isso que o crente vive pela fé, o justo vive pela fé. E Jesus, percebendo essa relação que ele teve com a mulher ali no momento que toca, ele começa a procurá-la, querendo encontrar. E aqui o medo dela é real, tá, meus irmãos? Por que ela tem medo de falar que foi ela? Ela é impura. O que ela fez é passível de punição pesada. O que ela fez é possível dela ser morta. Se Jesus olha e fala, você vai morrer, Jesus estaria sendo justíssimo. Ele estaria aplicando a lei. Mas Jesus decide tomar sobre si o problema e falar, olha filha, não vou te condenar não. A tua fé te salvou. Vai em paz. E nunca mais seja afligida por esse mal. Isso mostra, meus irmãos, que a misericórdia e a compaixão são dois pilares do ministério de Cristo. Que misericórdia e compaixão são basilares no ministério de Jesus Cristo. Isso traz algumas lições para nós. A primeira é que nenhum de nós aqui é puro o suficiente para falar com Jesus. Ninguém aqui é santo o suficiente para levantar a voz para Jesus. Ninguém aqui é santo o suficiente para se dirigir ao Filho de Deus. Mas Ele é tão misericordioso e compassivo, que mesmo sendo nós pecadores, mesmo assim, Ele nos escuta. Você sabe o quão pecador você é. Eu não preciso falar para ninguém que você é pecador, você sabe disso. Mas Jesus, mesmo vendo o nosso pecado, mesmo conhecendo a gente com os nossos pecados, todos os nossos pecados, até aqueles que ninguém mais conhece, Jesus sabe que você comete. Mesmo assim, Ele não nos trata de acordo com o merecimento que a gente deveria ter, mas Ele nos trata de acordo com a compaixão e a misericórdia que Ele decide ter por nós. Então lembre-se sempre, o Filho de Deus ama você em todo o tempo. Ah, Natan, mas Ele te ama todo o tempo. Porque se o dia que Ele deixar de te amar, era fogo do inferno no ato, assim, ó, tum, você pecou contra Ele. Na segunda lição é que nos momentos de doença, ao invés de recorrer à magia, feitiçaria, bruxaria, espiritismo, qualquer outro misticismo, procure o Rei. Procure o Rei sobre as doenças. Procure aquele que pode trazer a cura perfeita para o seu mal. E fale desse Rei para as pessoas. Porque quantos não estão desesperados pela própria vida,
buscando alternativas místicas, como se fosse acontecer, e você tem a solução e não apresenta para o cidadão. Então anuncie esse rei, porque ele é capaz de curar qualquer problema, seja problema físico, social, espiritual, psíquico, todos. Ele é soberano sobre todos eles. E veja também que assim como compaixão e misericórdia é basilar no ministério de Cristo, compaixão e misericórdia também é basilar no ministério do cristão. A nossa vida tem que ser uma vida de compaixão e misericórdia para com o próximo. A gente tem que ter um olhar mais compassivo para com as pessoas, misericordioso para com as pessoas. Porque foi esse olhar que Jesus teve conosco. E nós muitas vezes queremos nos julgar donos dos céus e da terra, e então queremos impor condenação sobre todo mundo e acharmos que somos mais merecedores ou menos merecedores do que outras pessoas. Só que quem decide isso não é você. Porque o Rei dos céus e da terra, ele decidiu ser misericordioso e compassivo. Então você precisa ser misericordioso e compassivo em todo o tempo. Não é só com quem você quer. Não é só quando te convém. Não é só quando você fica bem na foto. Não é só quando as pessoas estão vendo que você está sendo misericordioso e compassivo. Mas é ser misericordioso e compassivo mesmo quando aquilo te traz algum mal. Porque Jesus assumiu a imundícia daquela mulher. A mulher era imunda ainda. E ela tocou no santo de Deus. E Deus decidiu assumir sobre si o pecado daquela mulher e tratar com misericórdia e compaixão aquela moça. Assim como Ele faz na sua e na minha vida. Mas o texto continua, e a terceira lição que esse texto nos traz é que Jesus é soberano sobre as doenças, por isso Ele tem poder para curar doenças que levam à morte. Ele cura qualquer doença. Ele cura as doenças de maneira perfeita e cura as doenças que ninguém cura. Por isso nós devemos buscá-lo. É a terceira lição desse texto, é que ele cura as doenças que levam à morte. Então, Jesus é capaz de curar até as piores doenças. Muitas doenças são as que levam para a morte. Se eu pedir para os irmãos lembrarem pelo menos uma de cabeça, todo mundo vai lembrar o câncer. Uma doença que leva à morte, não tem cura. Você pode tratar ali e esperar milagre de Deus, mas não tem um remédio que você toma contra o câncer e fala, agora você toma um remedinho aqui, 8 horas, 3 vezes ao dia, não existe isso. Outras doenças, AIDS e tantas outras doenças que são incuráveis e que acabam levando mais cedo ou mais tarde a pessoa à morte. Mas o que esse texto nos diz é que Jesus cura a menina que morreu de uma doença. Sabe o que é interessante? Porque Jesus parou para falar com aquela moça e o texto dá a ideia de que a parada de Jesus para cuidar daquela moça foi responsável por Jesus não chegar a tempo na casa de Jairo e a menina morrer. Então, o fato de Jesus ter parado e ficado procurando, falado com a moça se joga aos pés de Jesus, começa a falar toda a verdade. Então, leva um tempo, ela deve ter contado toda a história dela. Esse tempo, talvez tenha feito, foi o suficiente para que a menina que estava grave viesse a falecer. E os servos chegam com a notícia que nenhum pai quer escutar. Olha, tua filha morreu. Imagina a cena. O homem que foi implorar ajuda a Jesus, o homem que pediu para Jesus o ajudar, Jesus foi, no meio do caminho parou, e nesse meio tempo aí, recebe a notícia de que a filha dele faleceu. Como você reagiria a isso? Provavelmente
vou falar por mim, vou confessar os meus pecados aqui, provavelmente ia ficar desesperado já comecei a brigar com Jesus, falar muito obrigado por nada, porque eu te chamei para salvar minha filha, você ficou parando para atender a moça aí que dava para esperar, agora eu perdi minha filha. Mas Jesus, ele ignora o que é falado, ele vira para Jairo e diz: não tema, somente creia. Imagina a cena de novo, volta a cena aí. E aí a palavra que Jesus te fala é: olha, não se importe com a notícia que você recebeu, mas creia. Pergunta sincera, não precisa responder para não se expor, mas dê uma resposta sincera para si mesmo. Você ia ter essa paciência toda? Recebeu lá: olha, sua filha faleceu, nesse meio tempo aí, não chegou a tempo, sua filha morreu. Você ia ter essa paciência toda de falar: não vou temer que minha filha morreu, vou só ter fé? Difícil, né? Mas é isso que Jairo faz, e Jesus vai com ele, e diz que ele, acompanhado lá do seu círculo íntimo de amigos, Pedro, Tiago e João, vê o alvoroço e o sofrimento da família e dos amigos. E aqui a ideia não é muito clara, mas o texto diz: ou que eles estavam chorando tanto, que parecia que flautas estavam sendo tocadas alta, ou provavelmente que a ideia do texto é de que esse barulho que era feito é porque tinha lá um cortejo fúnebre, então flautas estavam sendo tocadas durante o velório daquela menina. Qualquer uma das duas ideias é aceitável. Ou que estava tendo aquele choro que você escutava de longe, a galera chorando, tamanha comoção, ou que a comoção também era gigantesca, mas porque flautas acompanhavam o cortejo e o velório da menina. Mas Jesus, mesmo vendo aquilo tudo, ele entra na sala e fala: olha, vocês estão chorando? A menina não morreu não, está dormindo. E é interessante como as pessoas zombam de Jesus. E mesmo sendo zombado, Jesus pega o pai, pega a mãe, pega os discípulos, entra onde estava o corpo da menina, e com um simples comando em aramaico, Talita cumi, aquela menina se levanta. E aquela menina passa a andar, como se nem doente de cama ela estivesse. Sabe o que é interessante? Que aquela menina estava doente de cama, morreu numa cama. Jesus ordenou, aquela menina se levantou da cama. Não é que ela só acordou e ficou lá parada, ela levantou e começou a andar. E Jesus olha e fala: então alimenta ela aí, agora que ela está curada. Com isso Jesus mostra quão grande Ele é, quão soberano Ele é sobre as coisas. As ondas estão grandes e vão afundar o barco, Ele simplesmente fala para a onda: cala a boca, e a onda, calma. O vento está gigantesco, está tendo um furacão, Deus fala: cala a boca para o vento, e o vento acalma. O demônio ninguém segura, não tem grilhão que prenda aquele demônio, está todo mundo tomando uma coça do demônio. Jesus chega e fala: sai, acabou. A menina morreu, ninguém pôde fazer nada, mesmo ele sendo conceituado. Jesus fala: levanta, e ela levanta. Esse é o tamanho do poder de Jesus. Coisas inimagináveis ao homem, Jesus nem se esforça para fazer, para reverter. Tamanho poder que Ele tem, tamanha autoridade que Ele tem, tamanha soberania dEle sobre todas as coisas. E é interessante que mesmo Ele mandando as pessoas não falar nada, aquela fama corria por toda a cidade. E Mateus 26, capítulo 9, verso 26 no capítulo 9, vai dizer que a fama daquele evento corria por toda a terra. Então aquele evento ficou conhecidíssimo por toda a terra.
E esse acontecimento também marcou a vida dos discípulos de Jesus, porque anos depois, Pedro se encontra em Dorcas, lá ele vai para Jope, ele encontra Dorcas, e a oração, ele faz uma oração, e depois ele diz para Dorcas, Talita cumi, e Dorcas levanta. Mostrando que Jesus dá ou compartilha desse poder de alguma maneira também conosco. Claro que na dependência dele, por isso que Pedro, antes de falar Talita cumi, se coloca de joelhos e começa a orar. Mas ele comunica esse poder com aqueles que são seus também. Isso nos traz lições que Jesus é soberano sobre qualquer doença. Então nunca perca a fé. Nunca perca a fé. Não temas. Somente creias de que Ele é poderoso para salvar qualquer pessoa em qualquer momento. Ah, mas eu tenho doença X, Y, Z, estou condenado, o médico deu X tempo. Se Jesus quiser fazer, Ele faz e acabou. Se Jesus quiser transformar, Ele transforma e acabou. Se Jesus quiser curar, Ele cura e acabou. Ele não tem conversa, porque Jesus é assim, Ele é poderoso para isso. Ele é suficientemente poderoso para dar uma ordem à doença intratável, que vai levar à morte, se retirar da pessoa. Também nos ensina a clamar por aqueles que estão em situações de vida ou morte, pois Ele tem autoridade para salvá-los, caso seja a vontade dEle. Significa que nós oramos e pedimos sobre essas pessoas, para que a vontade de Jesus Cristo se cumpra sobre elas. Porque se for da vontade dEle, ela vai ser curada do dia para a noite, melhor do que qualquer outro tratamento médico. Vai ser igual a cura daquela moça lá. Ah, estou com sangramento? Curou no ato, é perfeito. As curas de Jesus são perfeitas. Não ficar sequela depois. Então, ore pelas pessoas, clame pelas pessoas. Você conhece pessoas que precisam de oração? Ore por elas. Você conhece aquele que é poderoso sobre as doenças? Ore por isso. E também nos traz um lembrete importante, que todos aqueles que têm fé sincera em Cristo como Senhor e Salvador, nos traz uma esperança de que Ele venceu a morte, e que Ele é soberano sobre a morte, e que um dia, mesmo depois de mortos, Ele há de nos ressuscitar. E assim como essa menina, nós ressuscitaremos e viveremos em glória com Ele por toda a eternidade. Então nós vimos que Jesus é soberano sobre as doenças, por isso devemos buscá-lo quando estivermos doentes ou quando alguém estiver doente. Também devemos lembrar sempre que Ele é soberano sobre a morte, por isso tem poder para curar qualquer doença, mesmo as mais letais e incuráveis. Então nesse momento, eu convido você a curvar sua cabeça, ter um tempo de oração e colocar-se diante de Jesus e clamando a Jesus por aqueles entes queridos que você sabe que precisa de uma cura, está passando, está sofrendo. Aquela pessoa que você conhece que já não tem mais esperança, aquela pessoa que você conhece que só Jesus pode dar um jeito. Então convido você agora para ter esse tempo de oração por ela. E depois, enquanto você ora, o grupo de louvor nos conduzirá num louvor. E enquanto você for terminando, você se coloque em pé para cantarmos o hino que será conduzido pelo grupo de louvor. Então, oremos.